Escondida nas antigas águas dos canais de Xochimilco, ao sul da vibrante metrópole da Cidade do México, jaz uma pequena ilha envolta em lendas tão espessas quanto as trepadeiras que a abraçam. Este enigma flutuante é mais do que um aglomerado de terra e raízes. É um santuário para as almas de plástico. Bem-vindos à Isla de las Muñecas, a Ilha das Bonecas. A primeira visão deste lugar pode ser desconcertante. Bonecas de várias formas e tamanhos, convivendo com a natureza, penduradas pelas ramagens, espreitando por entre as folhas. Algumas têm sorrisos desbotados, outras, rostos consumidos pelo tempo, e há aquelas que agora são pouco mais que fragmentos do que já foram. Este é o legado de Dom Julián Santana Barrera, o recluso guardião desta ilha. Diz a lenda local que sua missão começou com um evento trágico: a perda de uma jovem vida nas águas escuras que agora lambe recantos deste lugar assombrado. Consumido pela culpa e movido por uma força inexplicável, Dom Julián dedicou sua existência a apaziguar o espírito da menina, guiado pela crença de que as bonecas poderiam absorver e conter a tormenta que aqui permeava. Quando a noite cai sobre a Isla de las Muñecas, dizem que o véu entre este mundo e o próximo se adelgaça. Os visitantes relatam que o silêncio é quebrado somente pelo sussurro das correntes e o ocasional ranger das bonecas, como se estivessem se comunicando em uma língua esquecida, deixando aqueles que as observam com uma pergunta inquietante: serão apenas brinquedos quebrados ou receptáculos de almas errantes? Junte-se a nós agora, enquanto exploramos mais profundamente a história de Dom Julián, o lamento eterno das bonecas e o mistério insondável deste santuário estranho e surreal. Na aurora, quando a neblina abraça os canais de Xochimilco, um espectro da história começa a emergir. A trama da Isla de las Muñecas se desenrola. Em um mundo à parte, nesta mesma manhã, iniciamos nossa jornada para desvendar os segredos por trás das silhuetas penduradas que marcam a paisagem. Era uma vez um homem chamado Dom Julián Santana Barrera, cuja vida foi definida por uma sucessão de atos tão enigmáticos quanto a ilha que ele habitava. Recluso, afastado do burburinho da cidade e da rotina familiar, Dom Julián encontrou propósito nas tranquilas e isoladas margens de Xochimilco. Conta-se que Dom Julián testemunhou uma tragédia assombradora. Uma jovem menina enredada nas garras impiedosas dos canais, sua vida escorrendo para dentro de águas obscuras e indiferentes. Incapaz de salvá-la, ele foi consumido por uma culpa implacável, dizimando seu mundo em um mar de perguntas sem respostas. Cada boneca que Dom Julián pendurava era um monumento à memória da menina, um emblema tangível de sua compaixão e remorso. Ele as chamava de suas protetoras, sentinelas silenciosas que o acompanhavam na solidão da ilha. Mas talvez a função das bonecas fosse dupla: proteger Dom Julián dos espíritos e, assim, trazer paz à alma da menina que perdeu a vida tão precocemente. Esta prática tornou-se o objetivo de vida de Dom Julián, uma litania diária que se entrelaçou com sua própria existência. As bonecas não eram meros objetos, elas eram o elo entre ele e o outro mundo, um pacto visual com forças invisíveis que ele sentia, mas não podia ver. Este lugar, as águas serviam como espelho e portal, refletindo não somente a visão surreal das bonecas, mas também o peso dos olhos que as encaravam, de visitantes a espíritos talvez presentes. Uma pergunta permanecia suspensa no ar, intocada pela razão e incognoscível pela lógica. Dom Julián foi movido pela loucura ou tocou ele mesmo um conhecimento que a maioria de nós nunca compreenderá? No coração da ilha, um santuário improvisado se ergue, um jardim onde flores de plástico e tecido desbotam e se misturam com a vegetação. Aqui, na Isla de las Muñecas, as bonecas, cada uma com sua história silenciosa própria, sobem pelas trepadeiras como folhas secas, constantes e inquietantes. Esses objetos outrora inocentes se transformam sob a aura da ilha. O clima as recriou,
dando a cada figura uma pátina de esquecimento e desolação. Elas estão por todos os cantos, penduradas em cordas, pregadas em barracos enferrujados, presas em árvores torcidas onde cantam aves que parecem anunciar suas lamentações. Estas sentinelas mutiladas, muitas com membros perdidos ou corpos dilacerados, contam uma narrativa visual. Uma boneca com a pintura do rosto desbotada pelo sol parece chorar por atenção. Outra, adornada com um vestido que já foi colorido, testemunha a passagem do tempo com a resignação dos esquecidos. O guardião desta galeria ao ar livre, Dom Julian Santana, era tanto artista quanto devoto. Com mãos experientes, ele as consertava, arranjava e, às vezes, até as confeccionava, transformando destroços recolhidos dos canais em novos moradores da ilha. Turistas e curiosos vêm de longe para testemunhar este teatro estático, movidos pela fascinação e pelo horror na mesma medida. Eles caminham por este caminho de memórias penduradas, alguns ofertando novas bonecas, um tributo moderno a uma tradição antiga e enigmática. Perguntamo-nos, visitando este lugar, como percebemos a linha tênue entre o venerável e o macabro. A Isla de Las Muñecas vive em um limbo eterno, refletindo o vasto espectro da alma humana através de figuras que foram escultadas para o divertimento. Mas aqui, na reclusão deste paraíso, encontraram seu último e mais impressionante palco. À medida que as sombras se alongam e recuam, bailando com o ritmo do sol nascente e poente, a Isla de Las Muñecas testemunha mais um ciclo de sua eterna recorrência. Esta é uma terra onde as lendas se renovam a cada amanhecer e se fortalecem no entardecer. Cada boneca, com sua expressão peculiar, confere um caráter único à ilha, uma identidade que se renova e evolui com as histórias dos viajantes que chegam e partem, cada um deixando um traço de sua essência, fundindo-se à lenda que respira e se renova nas águas de Xochimilco. Assim como estas criaturas plásticas enfrentam as forças implacáveis do tempo, também enfrentam a mão benéfica da restauração. Artífices locais, tocados pelo legado de Dom Julian, se reúnem para revitalizar as sentinelas desbotadas, garantindo que a narrativa da ilha continue a encantar. Como a ilha se abre para um novo público, as vozes das crianças ressoam entre as árvores, lembrando-nos de que, apesar do revestimento de mistério, este é um lugar de memória viva, onde as histórias da infância se sobrepõem e se integram ao mito. À medida que o dia cede espaço à noite, a Isla de Las Muñecas se banha em silêncio, mas o seu espírito persiste imperturbável. Novas gerações continuarão a ouvir o chamado da ilha, atraídas pela sedução de seu enigma atemporal. E nas estrelas acima, imagens se formam, renovando a promessa de que a lenda de Dom Julian e sua Isla de Las Muñecas será contada, recontada e sempre lembrada. Afinal, somos feitos de histórias, e cada história, assim como as estrelas no céu, está esperando para ser redescoberta.